Pensamento e Vida, Emmanuel, capítulo 5, Educação. Vamos observar que educação vai além da instrução, vai além de buscar conhecimento. O que devemos educar? A educação só acontecerá quando ela atuar na necessidade do nosso ser. Vamos lembrar da didática de Jesus? Ele ensinava utilizando parábolas, ou seja, ele criava historinhas de acordo com a necessidade daqueles a quem ele se dirigia. Não se educa corpos, mas sim espíritos. Um grande educador é a família. No núcleo familiar, nos educamos, modificamos nossas tendências, modificamos nossos pensamentos e renovamos nossos sentimentos. Portanto, a reencarnação é um processo educativo e a família tem papel principal, porque pela lei de atração, nos unimos àqueles com os quais devemos aprender. Educar o espírito é trazer todo o potencial de luz para desenvolver o pensamento, o sentimento, a razão. Sem mudar nossos pensamentos, sem renovar sentimentos, não conseguimos evoluir. Enquanto eu não entender que o processo educativo opera de dentro para fora, eu não consigo compreender educação. Então, vamos ter em mente que a educação transforma. E aí Emmanuel começa o capítulo dizendo: disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. Então, eu não consigo fazer brilhar a minha luz se eu não souber da existência da luz em mim. A educação precisa de 2 pilares: fazer e sentir. Devo dar aquilo que eu já conquistei. Portanto, eu preciso me instruir. Com a instrução, analisamos sentimentos e sintetizamos. E ele continua, né? E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária. Antigamente, se admitia que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, clamando professores do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte, na imaginária corte celeste. Isso porque as pessoas entendiam que buscar a luz seria se tornar um religioso, que depois de desencarnado iria refletir a iluminação adquirida. Não, na verdade, Emmanuel está dizendo que precisamos da vontade para buscar a sabedoria e precisamos desenvolver o amor. Nos instruindo, saímos da ignorância, nos educamos e aí conseguimos refletir nosso espelho, colocando em prática tudo aquilo que aprendemos. Nos modificamos. E aí sim, refletiremos nossa luz em espírito. Porque quanto mais o espírito se eleva, quanto mais ele se instrui, mais ele brilha. Se nós lembrarmos do livro Voltei, do irmão Jacó, ele começa o livro, né? E boa parte do livro, ele mostra que ele não está entendendo por que ele via os outros espíritos brilharem e ele não brilhava. Isso incomodava muito, principalmente porque ele tinha consciência de ter sido um homem bom. E aí ele analisa por que isso está acontecendo e foi encontrar
vaidade, orgulho, prepotência, ou seja, o que pesa é a intenção. Ele realmente fez muita coisa boa, muita, ajudou muita gente, mas não foi por altruísmo, foi para o seu ego. Não estamos julgando, tá? Estamos exemplificando para entender melhor, porque com certeza foi para isso que ele foi autorizado a publicar esse livro. E também temos que lembrar que quanto mais ligado à matéria for o espírito, mais denso ele será. Portanto, ele será mais opaco, terá menos brilho. Quanto mais ele se instrui, mais ele coloca em prática, mais leve ele se torna, mais a sua luz vai brilhar. Continuando, hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, todos os dias. Então, as lições de Jesus são lições de todas as horas. Elas se baseiam no amor, na caridade, mostrando que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós estamos destruindo a natureza, estamos destruindo as oportunidades dos nossos irmãos quando os iludimos, quando os traímos. Jesus não faz um jogo de perguntas e respostas. Ele não respondia. Ele convidava todos a pensar através de nova pergunta. Portanto, ele leva à reflexão. Estudar é estudar não, educar, né? Educar é exemplificar. E quantas parábolas Jesus nos mostra que devemos olhar com outros olhos, ou seja, modificar o modo de ver as coisas. Quando Jesus diz aos pescadores para lançar a rede para o outro lado, ele está mostrando para olhar para o outro lado, para modificar o modo de ver as coisas. Precisamos entender que as nossas dores são consequências dos nossos atos e, entendendo, podemos educar nesse sentido. Fazer o outro entender que suas dores são consequências de seus atos. Nenhuma fé se estrutura sem o entendimento. Então, precisamos dar direcionamento e não ficar repetindo frases que não levam à reflexão. A própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda a parte. O corpo humano, devidamente estudado, se revelou não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente, com o efeito de microscópicas explosões de luz. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, mentes encarnadas e desencarnadas emitem raios que vão se entrelaçando, se instruindo, se modificando. As influências que eu recebo da mídia, dos meus afins, da minha família, da sociedade, dos professores, dos influenciadores, vão se condicionando através da análise que eu vou fazendo. Influencio e sou influenciada para melhor ou para pior. Então, devemos lembrar que a responsabilidade dos influenciadores é muito grande, apesar de que também sou responsável pelo que eu me afinizo.
Então, não dá para jogar a responsabilidade do que eu fizer para o influenciador. Ele me influenciou porque eu permiti, né? Portanto, mais uma vez, nós vamos lembrar da nossa responsabilidade ao assistir determinados noticiários, determinados programas, certo? O pensamento é força criativa a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, frequências da alma, em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio, que é uma medida de luz, né? Que, lançado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto, a respiração fulgurante da criação. A mente humana é um espelho de luz, emitindo raios, emitindo pensamentos, emitindo sua energia e assimilando os pensamentos, as energias que estão à sua volta, né? Isso ele diz, repetimos, né? Então, o que ele está repetindo? Que a mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilando esses raios. Entretanto, esse espelho está mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, como a pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades, nas fendas, né, do precipício. Ou seja, esse espelho está misturado no meio do preconceito, das ideias erradas, nas escolhas erradas, que da mesma forma que a pedra preciosa está misturada no cascalho, nós somos uma árvore que ainda está na forma de semente. Precisamos nos desenvolver para que esse espelho, né, retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho. É indispensável se desentrance, se solte das trevas à custa do esmeril do trabalho, à custa do nosso esforço, da nossa reforma, de nos desapegarmos de vícios, das múltiplas encarnações, ou seja, se libertar da vaidade, da prepotência, do orgulho, do egoísmo e tantos outros vícios que carregamos há milênios. Assim, reparamos a necessidade imprescritível, a necessidade permanente da educação para todos os seres, porque é a educação que vai lapidar o diamante bruto que nós somos. E esse lapidar é de dentro para fora. Ninguém pode fazer essa lapidação por alguém que não seja ele mesmo. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, Jesus, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Qual é a advertência? Brilhe vossa luz. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve brilhar em sua grandeza plena. E semelhante feito, o brilhar da luz, somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento no campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, ou seja, estabelecer melhor o relacionamento com o próximo, não será conseguida apenas a força de instrução, que se
imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em ser consagrando ao bem por si mesma, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração. Nele, no coração, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e, consequentemente, transformar o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, estamos muito preocupados com o desenvolvimento intelectual. Sim, ele é importante, mas não é o principal. Ele não nos transforma. Eu preciso entender que as leis divinas estão dentro de nós. O principal aprendizado é amar. Enquanto eu não me amar, para amar o próximo como a mim mesmo, eu não sei amar. Enquanto houver divisão de castas, de raças, é o orgulho que está imperando. Preconceito é fruto do orgulho. Por isso, Emmanuel diz que a educação aperfeiçoa nosso campo íntimo. Desculpa. O que não se consegue de fora para dentro. Por isso, a necessidade da vontade. O estudo, a educação vai além da instrução. Ela envolve amor e sabedoria. Educação é a elevação dos sentimentos. Precisamos entender que muitas vezes nós achamos que estamos agindo corretamente, mas na verdade, inconscientemente, não estamos. Vamos lembrar do exemplo do irmão Jacó no livro Voltei. Ele tinha certeza absoluta de que tinha sido bom. E sim, ele ajudou muita gente, ele foi bom. Mas não agiu por altruísmo, mas sim pelo seu ego. E é isso que Emmanuel está tentando fazer com que nós entendamos que precisamos desenvolver hábitos e que esses hábitos se incorporem em nós. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.